faço para que isso possa ser desenvolvido. Amém. E há uns dias eu estava dizendo para o Augusto, vamos voltar para o Pinto para me botar na escala. Aí foi Augusto, Paulo Pinto perguntou quem ia pregar, eu disse, não, veja Augusto aí, vou dizer para Paulo Pinto que não me bota. Aí quando foi hoje, o Paulo Pinto lá no grupo de novo. E aí, quem vai hoje? Aí eu disse, não, eu vou. Porque na verdade é uma responsabilidade e como eu fiz a introdução, quando a gente vai deixando de fazer, se acha capaz e na realidade a gente não tem que olhar para nós, né? Não somos nós que temos a capacidade. Eu só preciso, enquanto homem, enquanto ser humano, estar disposto, estar disponível, que as palavras são vindas de Deus, né? A Bíblia foi deixada para que a gente se apoderasse, lesse, praticasse ela. Então, estamos aqui. Eu acho que isso é um sentimento bom quando nós nos achamos incapazes. Porque quando nos achamos incapazes, acho que tem alguns que podem nos dar essa capacidade. Porque quando, não, eu posso, me bote aí, eu sei, eu vou pregar, então está muito cheio de si, né? Isso, os dois extremos não agradam a Deus. Quando ele fala que precisa que tenha-se obreiros dispostos, que não tendo que se envergonhar, é aquele sentimento de estar pronto. E o outro lado também é perigoso quando tem a autossuficiência. Ah, já está de boa, já está tudo sob controle. Às vezes nem prepara, acha que quando vem aqui já está... Enfim. Então devemos ter cuidado com realmente esses extremos. E também já deixar um convite para os irmãos, que quando Paulo Pinto bater a porta para convidá-los, né? Que a gente possa não rejeitar, para que a gente não venha, de certa forma, se afastar e deixar com que essa parte de fim, né? Ou seja, atrofiar os nossos talentos e dons que Deus nos deu. E aí eu fui pensar no tema, né? E pedindo orientação a Deus sobre o que nós poderíamos estar estudando essa manhã. E aí eu pensei, a gente faz primeiro o esboço e o último é o título, né? Mas também não consegui dar um título ao que nós vamos meditar hoje. E na realidade o título ficou o próprio versículo bíblico, né? Que está lá em Filipenses 3, 13 a 14, que diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Quando fala das coisas que ficam para trás, dá a ideia de um caminho, de um percurso, algo que a gente tem que trilhar. E avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o que é que nós temos? O que é que nós temos aqui, então, logo nesse primeiro versículo? Nós estamos aqui numa caminhada, ou como o apóstolo Paulo citou, uma corrida. E quando a gente tem uma corrida, há momentos em que estamos melhores condicionados, achamos que aguentamos muito, como também tem momentos dessa corrida que a gente está descondicionado e acha que não vai aguentar mais, que não vai suportar. E a nossa vida espiritual, nossa vida aqui na terra, ela é comparada a essa corrida. E eu convido os irmãos agora para que a gente possa refletir, né? Para que nós possamos refletir como está sendo a sua caminhada com Deus. Como está sendo a sua corrida em direção a esse alvo, em direção a esse prêmio. E aí a gente precisa levar em consideração que não é uma corrida, uma caminhada aleatória. Para onde é que eu vou, né? Não. A gente tem um alvo. É uma corrida intencional. É uma corrida com propósito. É uma corrida que ao final dela eu vou ter um prêmio a ser alcançado. E como compara-se uma corrida, tem seus pontos fortes e pontos fracos, que a gente precisa analisar como é que nós estamos seguindo aí essa caminhada. Porque nós devemos pensar nisso, porque como ser humano, a gente já nasce com tendência e inclinação para o pecado.
Então a gente já tem a desvantagem de nessa caminhada ser puxado, ou ser propenso, ou ser tendencioso, né, a ir em direção ao pecado. Somos seres que a sementinha, infelizmente, com a queda, né, de Adão, tem o pecado e o inimigo que está ao redor querendo tragar aqueles que não estão preparados. O que é que diz lá em Isaías 59? Devido a essa tendência, né, esse pecado, e a gente sabe que é esse pecado que nos afasta de Deus. Mas a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, é que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja, uma situação já bem conhecida por nós cristãos. Há uma luta constante em nós, da natureza carnal e a natureza que precisa ser cultivada, a natureza espiritual. Temos um Deus que está disposto, pronto, cheio de amor, esperando que todos se entreguem e se voltem a Ele. E por outro lado nós temos o pecado, que na realidade a gente não vai dizer que é nosso pecado, né? Que não é nosso. Tem o pecado, Deus, e há uma separação. E a gente precisa, enquanto ser humano, fazer essa análise e essa reflexão, se esses pecados não estão separando a gente de Deus. E muitas vezes a gente pode julgar nossa vida espiritual um tanto fraca, ou um tanto sensível, fina, frágil. Pronto, a palavra mais adequada. Frágil, ora eu estou mais em cima, ora eu estou embaixo, ora eu olho para o meu irmão e desanimo, ora eu estou mais em cima, animado. Mas o que a gente tem que lembrar e não esquecer é que durante essa caminhada, essa corrida, a gente tem um alvo. E que por mais que nossa vida espiritual esteja, ora, em condições diferentes, a gente precisa retornar e ter em mente que temos um Deus que está esperando a todo momento que a gente se volte para Ele. E que faça esse reconhecimento do que é que tem na nossa vida nos afastado. Às vezes a gente olha para uma igreja tal, o irmão tal, e vê animação, fervor e tudo, e olha para a gente e às vezes não tem essa fé toda, não é? Mas o que é que tem distanciado, às vezes, deixado nossa vida morna espiritualmente? E aí a gente separou, a Bíblia está cheia. E aí eu quero, junto com os irmãos, que nós possamos refletir sobre um pouquinho sobre essas questões que a Bíblia já está recheada, né? Sobre versículos para nos alertar durante essa corrida, que a gente não desvie, né, do nosso propósito e alvo. E aí vem a palavrinha concupiscência e pecado, certo? E aí vem primeiro o que é concupiscência. Lá em 1 João 2,16 fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é de quem? Do mundo. Então a gente já tem uma coisa aqui mostrando que existem coisas que são do Pai e existem coisas que são do mundo. Eu lembro que desde pequeno, né, nossos pais ensinam a gente a coisa do mundo, isso é do mundo, isso é mundano. E até Nicole, uma semana retrasada, né, estava com uma coleguinha, e aí elas estavam brincando, aí para botar um brinquinho, não sei o quê, e Nicole dizer: não, isso aí não sei o quê, isso aqui é do mundo, não, música, isso aqui é do mundo, não, isso aqui é de Deus, e quem não é de Deus? É umas palavras, né, que há essa distinção. Desde pequeno a gente escuta: não, isso é de Deus, não, isso é do mundo, isso pode, isso não pode. E aí entra as mais variadas coisas que a gente, ser humano, costuma
nomear. Mas é verdade que na Bíblia há uma separação de coisas que são realmente do mundo e que não é de Deus. E essas coisas que são do mundo relata como a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, que a gente pode falar mais um pouquinho. E o que seria essa concupiscência, né? É ter forte desejo, cobiça de bens materiais, buscas por prazeres sensuais. Ou seja, é aquela busca desenfreada. Aí eu pergunto para os irmãos, será que tem coerência um cristão, um servo de Deus, que está caminhando, percorrendo esse caminho, trilhando essa corrida, ter uma busca desenfreada por prazeres, por coisas que são do mundo? Não tem coerência. E aí a gente vai ver um pouquinho falando a relação entre concupiscência e pecado. Na realidade, aqui o versículo lá em Romanos 7 fala o seguinte: o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Ou seja, é o pecado que está em nós, com tendência, da nossa natureza pecaminosa, é que leva a gente a desenvolver essa concupiscência, esse forte desejo, essa cobiça. E aqui é bens materiais, riqueza, enfim. É tudo aquilo que toma lugar nessa nossa corrida, nessa nossa caminhada. E aí vem a reflexão do que nós estamos fazendo no dia a dia, que pode estar atrapalhando essa corrida, essa caminhada desenfreada. E aí, continuando mais os versículos bíblicos. Depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, já foi gerada esse desejo, essa cobiça, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. É um ciclo. Em 1 João 3,4 nos diz: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Ou também em outras traduções fala transgressão, né? Porque todo pecado é iniquidade. Ou seja, é aquilo que é contrário ao que é justo, ao que é correto, ao que não agrada a Deus. E aí, infelizmente, né, todos pecaram. E quando vivemos pecando, a glória de Deus, ela se afasta, ela é destituída, porque não há espaço. Não tem como a gente viver uma vida cedendo à concupiscência, ao pecado e Deus habitar. O nosso corpo, ele é templo do Espírito de Deus, para ele habitar. Ele não tem como habitar quando eu alimento certos desejos, quando eu alimento certas cobiças e vontades enquanto carne. Porque a carne, como nós estamos vendo aqui, são coisas do mundo, não é do Pai. Então há uma distinção. Enquanto nós, cristãos, não entendermos isso profundamente, de que só vamos alcançar essa comunhão verdadeira com o Pai quando nós rejeitarmos, resistirmos a essa natureza e entregarmos inteiramente, de coração, de verdade, de espírito a Deus, não tem como a gente seguir essa caminhada e atingir o prêmio. Estamos destituídos dessa glória quando pecamos. E aí, quando pecamos, Jesus nos compara e nos diz que nós somos servos. Quando pratica o pecado, é servo. E aí vem a reflexão. Será que nossa conduta está sendo distinguida pelos outros como verdadeiros cristãos? Quando Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele pede para que os coríntios sejam diferentes, porque não estava havendo mais distinção em quem era cristão e quem não era, não sabia mais quem servia a Deus e quem não, porque infelizmente muitas atitudes de muitos cristãos são parecidas com o povo que não é cristão. Então os desejos, as afeições, as palavras, as aparências, a gente não consegue mais distinguir quem é e quem não é um cristão. Porque justamente a gente vai cedendo, vai dando espaço à concupiscência, acariciando, e aí cada um que vai fazer a sua análise, né? Deus conhece o interior de cada um de nós. Quando a gente usa esses termos, né, da Bíblia, a gente precisa fazer essa reflexão. O que é que em mim
está impedindo que eu me torne, que eu seja um verdadeiro atalaia, luz, sal da terra perante os outros, que eu leve essa palavra? Será que tem alguma coisa em mim que precisa de reparo, né, de mudança? Precisa ser lançado fora, jogada fora, para que eu nasça, né? Porque nossa conduta precisa ser diferente. Se somos cristãos, a gente precisa ser seres humanos diferenciados. Um povo escolhido, a nação santa. Em 1 João fala, e o mundo passa, e a sua concupiscência, né? Tudo vai passar, vai ter um fim. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. Que nós possamos fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é o dia a dia. É o hoje. O que eu posso fazer com minhas atitudes, com minhas palavras, com os meus pensamentos, que eu me aproxime mais desse Deus e que outras pessoas vejam Deus em mim, né? Para que a gente possa permanecer aí para sempre. Esse aqui é uma sequência de coisas que, enquanto cristãos, a gente precisa vigiar. Vigiar o nosso comportamento, porque uma vez que eu tenho um mau comportamento, eu vou gerar maus pensamentos. Quando eu tenho maus pensamentos, a persistência desses pensamentos vai trazer um sentimento. Então eu já começo, ao invés de só pensar, passou por um determinado momento no meu cérebro, eu já começo a sentir aquilo. Então eu agrego mais coisas a isso devido a um mau comportamento. Como também o sentimento alimentado por dias começa a interferir nos meus valores, nas minhas crenças enquanto cristão. Como é que está a nossa identidade enquanto cristão? As nossas crenças. E aí vem a pergunta, será que temos bem definido qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Muitas vezes a gente se pega o dia a dia mergulhado nas coisas que se tem para fazer. Trabalho, e as coisas que são mais importantes a gente vai deixando de lado, não tem tempo, não deu certo, não programou, mas as coisas do mundo, né? Como a gente fala, as coisas do mundo vão tomando espaço, e essa corrida, essa caminhada fica atropelada, né? A vida espiritual é por último, se der, se deu certo, enfim, então a gente vai perdendo essa identidade. Nós estamos aqui, precisamos entender que somos um povo escolhido. Amém? A gente precisa se sentir privilegiados por sermos uma nação escolhida, por sermos atalaia, né? A palavra atalaia, eu estava lendo hoje pela manhã, vem do grego, que significa uma torre de observação, a guarita, né? Eles têm esse ponto mais alto e têm uma visão privilegiada em relação aos demais que estão embaixo. Então nós somos convidados a sermos esses atalaias, a estarmos vigiantes, a estarmos prontos, a sermos zelosos, cuidadosos com o nosso propósito. E aí eu quero que os irmãos, e eu também, a gente saia daqui com isso em mente, com esse nosso propósito, com essa nossa missão. E nós temos exemplos de sobra na Bíblia, de pessoas que sabiam sua verdadeira identidade. Exemplos maravilhosos de José, de Moisés, de Josué, não é? Que também, para o povo acreditar que Josué estava seguindo, Deus estava com o povo. Ele também, eu estava lendo, eu nem sabia, que também Josué abriu, né, o Rio Jordão, Moisés sobre o Mar Vermelho. Aí o povo vê que Deus continuava com Josué, ele também abriu o Rio Jordão, enfim. Então o povo carregava essa identidade. Será que nós estamos carregando essa identidade de sermos filhos de Deus? Será que estamos desenvolvendo crenças e valores de quem verdadeiramente somos? Porque quando a gente faz isso, a gente vai deixando a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, o pecado, porque a gente vai tendo aversão, nojo a essas coisas, que afasta de Deus. A gente precisa ter isso em mente, né? Qual é o nosso propósito? E aí eu coloquei uma figurinha aqui, a figurinha tem outros órgãos de intruso. Mas quando eu dava órgãos na internet, aí vinha o nariz, o ouvido, enfim. Mas significa dizer que todas essas, viu, Heitor? Elas vão acabar. Aqui, ó, pra você, é uma figurinha aí, ó, interessante. Olha aí, ó. O que é que vocês estão fazendo, né? As crianças aí todos com o corpo que Deus deu, os nossos órgãos. Por quê? Como é que a gente vai vigiar o nosso corpo se a gente não cuida dos nossos olhos?
O que é que os nossos olhos estão vendo? O que é que nossos ouvidos estão ouvindo? A Bíblia usa muito a palavra coração, mas na realidade aqui é o cérebro, né? Aqui é a linguinha, a mãozinha. Então, em Provérbios 6 traz uma listinha de coisas que o Senhor odeia, que o Senhor aborrece, que o Senhor abomina. E a gente precisa saber dessas coisas, né? Na realidade, tudo que é pecado, Deus abomina, Deus aborrece. E quando a gente pratica ou faz isso, a gente se afasta de Deus. Então são essas coisas que Deus odeia. Voltou, peraí. Olhos altivos, que a gente vai ver que olhos altivos significa aqueles olhos que se acham superiores, aquelas pessoas que olham para o vizinho, mas ele é o melhor, né? Eu faço as coisas melhores, autossuficiente, que menospreza o outro. A língua mentirosa. Irmão, se fosse falar de uma pregação só de língua, tinha era coisa, né? É muita coisa desse órgãozinho que a gente tem para falar. E ele está na listinha. Tem aqui a língua mentirosa e ainda tem aqui a testemunha falsa que profere mentira. Então, realmente é uma coisa, né? Odionda. É de onda, não sei se é a palavra, né? É de onda. Horrível e terrível aos olhos de Deus. A gente tem que vigiar a nossa língua, controlar a nossa língua, né? E só lembrando que a boca fala do que o coração está cheio. Então, na realidade, aqui, né? O nosso cérebro é que precisa ser vigiado. As mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos. Aí aqui não é o coraçãozinho, né? O cérebro. Pés que se apressam a correr, né, para fazer o mal. Testemunha falsa, mais uma vez, aqui, né, a linguinha. E aquele que semeia contenda entre irmãos. E aí a lista segue, não é? A gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre a ira, a preguiça, a gula, o orgulho, a soberba. E o objetivo é que nós não tenhamos nenhum desses. Porque se nós praticarmos, acariciarmos e dermos lugar a essas coisas, o Espírito de Deus não vai estar em nós. Então, que Deus tenha misericórdia, né? Para que a gente possa afastar essas coisas. E aí, quando a gente fala concupiscência da carne, quando a gente vê que concupiscência é ter forte desejo, ambição, enfim, é ceder às coisas da carne. E aí a gente fala um pouquinho sobre a preguiça. A Bíblia traz um exemplo que a gente tem que ter um exemplo de quem, quando fala em preguiça? Formiguinha. Da formiguinha, né, Nick? Fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. A formiguinha não tem ninguém, bora aqui, ó, pega o pano, levanta, pega a folhinha, junta areia e tal. Mas ela junta a sua comidinha no verão. A gente tem que aprender com a formiga. E por que a preguiça, ela precisa ser destacada? A gente precisa se preocupar com a preguiça. Eu vou perguntar, tem algum preguiçoso aqui? Não, né? Ninguém tem coragem de levantar a mão? De jeito nenhum. Não temos preguiçosos aqui na nossa igreja. Alguém já teve a experiência de fumaça nos olhos? Assim, né? O fogo, fumaça, eu não tive, mas deve ser uma sensação ruim. Vinagre, a gente também, vinagre nos dentes, também não sei qual é a sensação. Mas em Provérbios ele disse que quando você manda um preguiçoso fazer alguma coisa, é como se tivesse a sensação do vinagre nos dentes e a fumaça nos olhos. Aí diz mais em Provérbios, o preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Quando a gente fala em preguiçoso, né, o preguiçoso está sempre querendo evitar a fadiga, né? Não, deixa para depois, vamos ficar aqui de boa, né? Na ociosidade. Isso é perigoso, meus irmãos, quanto à concupiscência da carne, porque o nosso cérebro fica desocupado. O preguiçoso quer menos coisa, né? Quanto menos coisa, melhor. Quanto mais coisa dá para ele fazer, aí é moído. Então, a cabeça desocupada vai dando espaço para, como a gente leu, não foi, Nick, essa semana em Mateus 11, 12, os espíritos que ficam aí, o inimigo que fica em derredor como um leão, acha uma casinha desocupada e aí vai querer achar uma guarida, uma morada.
Então a gente precisa ser diligente. Quando fala diligente, é estar pronto, estar de prontidão. E ainda fala mais, ó. A alma do preguiçoso deseja, fica só, se eu tivesse, se eu pudesse, só olhando para o vizinho, olhando a casa do vizinho. Não chega a ser ainda o olhar, que a gente fala sobre os olhos altivos, mas de não fazer nada. Mas a coisa nenhuma alcança o preguiçoso. Mas a alma dos diligentes se farta, porque o nome dele é ação. Ele vai, ele faz, ele busca. E muitos exemplos da Bíblia que a gente encontra, eles iam em busca, né? Eles faziam, Deus mandava e eles iam e faziam. Às vezes reclamando, fugindo como Jonas, né? Mas no final tinha que fazer. E para não dar espaço a essa concupiscência da carne, para não deixar nosso cérebro com espaço para que o inimigo venha e faça morada e traga outros espíritos, né? Temos também a ira, o ódio. O que significa ira? Ódio intenso. Ódio já é uma palavra forte, né? E ódio intenso deve ser um negócio. Indignação, cólera. E o que é que diz lá em Tiago? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Percebam que é uma coisa ou outra. Se a gente pratica e tem essas coisas, não tem como Deus habitar. Então, onde há um coração carrancudo, com ira, com cólera, não tem como Deus fazer a sua justiça, operar a justiça em nós. Toda amargura, ira, cólera, gritaria. Eita, gritaria com a mãe que tem filho pequeno. Algumas mães são bem, né? Vai suave, uma palavra branda, vai desviar o furor e já gritaria. Eu gosto um pouquinho de falar um pouco alto. Todas essas coisas, ira, cólera, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então a gente precisa fazer uma limpeza em todas as nossas atitudes, nosso comportamento, para tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E a gente está seguindo uma caminhada, uma corrida, um caminho, um percurso a ser trilhado. A gente quer chegar no nosso alvo, né? Tem um alvo, então a gente precisa tirar tudo isso da gente. E aí vem, né, uma resposta branda. Mas a palavra dura suscita a ira. Então respira, né? Tem aqueles que são mais fáceis. Noade, né? Por exemplo, aqui na salinha é bom que tem eu e Noade. Porque eu é na base do grito e Noade é na base da respiração, da calma, da meditação. Então a gente deve usar a palavra, né, branda, suave, para que a gente não suscite mais a ira. E aí vem o bonito, né? O orgulho. Alguns chamam, né, os pecados capitais. Capital significa de cabeça, é aquele pecado que dele partem outros. E aqui a gente está falando de um que Deus abomina, que Deus aborrece, que Deus destrói. Em toda a Bíblia mostra um ser humano, quando ele é orgulhoso, quando ele é soberbo, quando ele é arrogante, que Deus não tolera. Provérbios, Tiago e Samuel, né? 1 Samuel. E em Provérbios diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Então, quer cair, quer se arruinar, alimente um coração soberbo, arrogante, orgulhoso. Já está certo. Faça isso e a queda virá, a ruína virá. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Irmãos, precisamos orar e pedir muito a Deus para que Deus tire todas essas coisas que a gente está falando aqui. De uma hora ou outra a gente praticar, de uma hora ou outra a gente ter um pensamento orgulhoso, de ter uma palavra orgulhosa, uma atitude soberba, arrogante, porque Deus resiste, né? Não multiplique palavras de altivez. A altivez está precisando olhar na palavra, no comportamento altivo. Então, não multiplique. Não saia coisas arrogantes de sua boca. Mais um órgão para a gente poder vigiar nossa boca, né? A gula. O que significa, né? Aquela pessoa... A gula é o comer, o comportamento de comer em excesso e com avidez, voraz, aquele desenho que traça tudo. Parece que a mão vai acabar, fica nervoso.
Eu estava dizendo a Rose foi trazer um bolinho ali pro lanche. Enquanto eu preparava o sermão, e um bolinho, 2 bolinhos, e depois eu digo, opa, que eu vou falar da gula. A gente tem que estar vigiando, né? O que diz a Bíblia sobre a gula? E olhai por vós. Não aconteça, irmão Luiz, irmão Marcos, irmã Isabel, cada um, né? Estou dizendo que vocês são gulosos, não, tá? Só para, olhe, para que a gente não, para que o nosso coração não se carregue na nossa mente, né? De glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Não devemos abarrotar o nosso cérebro de bebedices, de glutonaria e de cuidados da vida. Quando diz aqui a glutonaria e a embriaguez, a gente já sabe que determinados alimentos, eles têm a capacidade de abarrotar o nosso senso. O açúcar, a gordura, alimentos processados. A gente, depois que faz refeições pesadas dessa forma, não tem discernimento adequado para, às vezes, tomar alguma decisão, a fazer escolhas corretas. Então, a gente, enquanto cristão, tem que cuidar quanto a isso. Porque se a gente precisa estar com o nosso espírito em adoração, em contrição, em exemplo com Deus, não devemos abarrotar com essas coisas. Mas, inveja, homicídio, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes. Aqui fala cuidados da vida, como também coisas semelhantes. Quem pratica essas coisas, o que é que vai acontecer? Não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Glutonaria, bebedices, embriaguez, inveja, homicídio, não tem. Não tem espaço no céu, né, para essas pessoas. A língua, como eu falei, aqui tem só um slidezinho de versículo mostrando a importância da língua. Mas a gente poderia, e tem assunto para fazer um sermão para falar sobre a língua, né? A língua também, tanto a língua que profere bênçãos, como aquela que vai trazer maldição. Então eu espero e desejo que nossas línguas, né, profiram bênçãos. Que sejam aquelas maçãs de ouro, né, salvos de prata, a palavra dita no seu tempo. E não, infelizmente, a maldição que a língua pode fazer a uma pessoa. Em Provérbios diz, a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade deprime o espírito. A boca do justo, que essa possa ser a característica de nossos lábios, né? Jorrar sabedoria. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso, só perversidade. Mais um conselho, né, para todos que estamos aqui: não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, inútil, vil, mas só que for aquela palavra que seja boa para promover a edificação. Eu vou edificar o meu irmão, eu vou ajudar, eu vou torcer junto com ele, crescer com ele para a edificação dele. Então, que saia da minha boca essa palavra, senão que ela não seja dita. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Então precisamos vigiar, né? É bom sempre ao acordar a gente orar e já pedir a Deus para que Deus controle todos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso comportamento. Lembra daquela sequência, né? Um comportamento gera um pensamento um sentimento, e o sentimento uma crença. E a gente não pode perder isso da nossa mente. Os nossos valores, as nossas crenças, nossa identidade, de onde nós viemos. Para isso a gente precisa vigiar todas as janelas aí da nossa alma. Cobiça é bem parecida, praticamente a mesma, uma palavra quase sinônima da concupiscência, que é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, avareza, ambição, enfim. E é um dos mandamentos de Deus, né? Lá em Êxodo diz, não cobice. Cobice nada. Coisa alguma a gente deve cobiçar. Nem a casa, nem a mulher, nem o servo, nem o animal. Nada é nada, né? Cobiçar nada. Que os nossos pensamentos venham estar inclinados aos testemunhos de Deus, as maravilhas que Jesus operou no meio do povo. E não a cobiça, e não ficar, agora sim, nesse momento, desejando, olhando e querendo outras coisas, não é?
A gente saiu da concupiscência da carne, entrou na concupiscência dos olhos, que é justamente isso. O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos buscando através dos olhos? Não é? Cobiçando, desejando. São atitudes que são contrárias, não provém de Deus, não é de Deus. O que significa então esses olhos altivos? Né? O que significa altivez? A atitude de se ver, então a pessoa já se vê. Além de ela se ver, ela comunica para os outros isso. O quê? Superioridade aos demais. E a gente sabe que não há ninguém, todos somos iguais, não é? Todos somos aqueles que assim recebem a promessa de sermos chamados filhos de Deus e herdeiros de Deus e de Jesus. Então não há um melhor do que o outro, mas a gente tem que vigiar para que a gente não tenha esse sentimento de superioridade. Aquela pessoa, né, altivez, satisfeita consigo mesmo, autossuficiente, agir com outros como se fosse inferior. Então, eu sou melhor, né, em outras palavras. Então, isso é pecado. Cuidado com nossas atitudes, quando a gente expressa de que acho que eu conheço mais um pouquinho, não, acho que eu tenho autoridade para falar sobre o assunto, porque afinal de contas, eu fiz isso, eu estudei isso e tal. Temos que vigiar esse sentimento, porque o inimigo fica só ao redor, procurando aí uma brechinha. Em Eclesiastes diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo. Aquele altivo está sempre buscando, querendo, porque afinal de contas, para manter um patamar de ser superior aos outros, tem que ser uma busca desenfreada. Mas a Bíblia diz que é melhor a paz de espírito, para a gente respirar e não querer ser o melhor, de buscar. Porque isso tudo, meus irmãos, não sei se vocês estão conseguindo entender, todas essas coisas que a gente coloca e atropela e bota na frente do nosso objetivo, vai nos afastar. E não significa de estarmos aqui, acho que Nicole uma vez falou, eu vou para o céu, né? Eu vou para a igreja, não é bem isso. Eu disse, não é bem assim, está explicando para mim, porque infelizmente alguns, não pequenos, mas grandes, se iludem de por estarem em uma igreja, acham que vão ser salvos, e não é bem assim. A gente pode estar aqui, passar 2, 3 horas, e vocês já devem estar agoniados pelo horário, mas ainda vou falar, vocês aguentam um pouquinho, tá acabando, tá? Não tem muita coisa não. Às vezes a gente acha que estamos aqui uma vez na semana, 3 horinhas, e nós estamos salvos. Não é bem assim. O dia a dia, se não houver sacrifício, morte da carne, a gente não vai herdar o céu. Enquanto tiver o pecado sendo alimentado, acariciado, e eu vou colocando essas coisas na frente, nessa caminhada, e a busca desenfreada, o reino dos céus não serão para essas pessoas. Então, que nós possamos se alertar, né? Nos alertar, tanto a mim quanto a vocês, que a gente possa refletir o que é que a gente está fazendo, que está deixando às vezes desorientados e não está seguindo o nosso propósito. E por último, né, a concupiscência da carne e dos olhos, a soberba da vida. E aí soberba junto com o orgulho, que são coisas que o Senhor odeia e abomina. Aqui, ó, eu odeio a soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. A soberba precede a ruína. A gente já falou daquilo, né? É a queda. Quer cair, quer se arruinar, dê espaço. A soberba, a arrogância. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. E aí quando a gente fala de humildade, a gente lembra de Jesus, né? Não há pessoa e exemplo melhor de humildade. Que possamos aprender, né, com Jesus, a ter esse espírito manso, humilde, afaste esses olhos altivos, a soberba, o coração enganoso, a língua que profere mentiras, enfim, que isso não venha fazer parte de nossas atitudes. E aí vem praticamente o antepenúltimo slide, que há uma esperança, né? O pecado, o inimigo está ao redor, buscando, querendo, procurando a quem devorar, mas que nós, né, tanto eu quanto os irmãos que estão aqui, saibam que
depois que refletirmos se há em nós ainda alguma coisa que nos afasta, se estamos praticando ainda alguma concupiscência da carne, se estamos ainda acariciando algum pecado, enfim, mas que há um conforto e uma segurança para nós. E o segredo, né? Que não é segredo, que a Bíblia traz aí e revela. Que a gente deve fazer o quê? Rejeitar. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. A gente rejeita e ao mesmo tempo tem que ser diligente e buscar uma ação, buscar uma atitude. Como é que eu posso vencer, por exemplo, um homem que está viciado em bebidas, por exemplo? Como é que eu posso vencer, rejeitar essa bebida se eu, quando me convidam, eu saio junto com eles? Eu vou ser mais propenso a fazer as coisas erradas, porque eu estou no meio de pessoas que praticam isso. Então, além de eu rejeitar, me afastar, como José fez, fugir dessas coisas, do outro lado eu tenho que alimentar minha natureza espiritual. Eu tenho que vestir das armas da luz. Se eu tenho duas naturezas que brigam constantemente, e aquela historinha do leão, se eu boto dois leões para brigar, um que está com fome e outro que está bem alimentado, vai ganhar, é lógico, o que está fortinho. A mesma coisa é a nossa natureza. Rejeitemos, resistamos essas coisas da carne e vamos nos vestir das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia. Como de dia, porque a coisa não tem o que fazer de errado. Escondido, não. A atitude do cristão é clara, é um livro aberto, porque não tem do que se envergonhar. Não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e nem inveja. Mas a gente deve se revestir do Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que a gente faz isso? O penúltimo slide. Não é? Essa aqui agora é as características que nós cristãos devemos cultivar, devemos ter. Em Hebreus fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem, né, de testemunhas, deixemos. A gente precisa ter uma atitude. E é o que? Deixar todo embaraço, todo pecado que está tão pertinho nos rodeando. Ou seja, o pecado não tem que estar em nós, não. O pecado está ao redor, está bem pertinho, mas ele não pode estar em nós. Deixemos todas essas coisas. E esse pecado que está perto da gente não é para estar na gente, porque se o pecado está em nós, Deus não tem como habitar. A gente precisa entender isso. Não tem como praticar as obras da carne e Deus habitar. Então, deixemos o pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora aqui, qual é o segredo? A gente tem um alvo. A gente tem que olhar para quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu não vou olhar para o irmão que é mais consagrado. Não vou olhar para o irmão que lê mais a Bíblia, que fala de... Não. Prossiga sua caminhada. Prossiga sua carreira com paciência, porque se não tiver paciência e perseverança, a gente não vai obter essa coroa. Mas devemos olhar para Cristo. Ele que deve ser o nosso exemplo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E os que são de Cristo, olha o que nós devemos fazer: crucificar a carne. Não é fácil, né? Os desejos, as aspirações, enfim, mas a gente deve crucificar a carne. Qualquer que permanece nele não peca. Ou seja, nós que estamos aqui, não é para nós pecarmos. Porque se Deus permanece em nós, a gente não peca. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não viu nem o conheceu. Possamos refletir nisso, não é? Se eu não peco, então Deus está em mim. Mas se eu peco, não tem como Deus permanecer em mim. E por fim, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso, não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
O interior, contudo, se renova. As misericórdias de Deus são renovadas a cada dia. Se por acaso a gente faz alguma coisa e reconhece que a gente precisa melhorar, graças a Deus que a misericórdia de Deus se renova, né? Cada dia, dia a dia. E aí, por fim, o nosso último versículo, lá em Gálatas 5,16, diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Que Deus nos ajude, nos dê forças, sabedoria, possamos fazer essa limpeza espiritual de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossos comportamentos, para que Deus habite. Porque se a gente peca, o Espírito de Deus não está em nós. E se a gente diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e é para Deus habitar nele, eu tenho que tirar, rejeitar todas essas coisas da carne. Minha oração e meu desejo é que nós possamos seguir em frente nessa corrida, nessa caminhada. Eu quero estar lá no dia, e vocês? Amém. Acredito que todos que estão aqui querem um dia estar com Cristo, estar com Deus, conhecer todos os personagens da Bíblia, né, que nos inspiraram, e que para isso a gente possa submeter cada pensamento, cada comportamento, cada sentimento a Deus, porque Ele vai nos ajudar. A gente deve permanecer nele, andar nele e rejeitar todas essas coisas que não são de Deus, para que Ele habite em nós e que sejamos verdadeiros atalaias, sejamos luz, sal da terra e representantes de Cristo aqui. Que Deus nos abençoe. Amém.